muita alegria que eu recebo Ana Luísa Andrade. Vamos conversar sobre o narrador em Walter Benjamin. Ana Luísa, antes de a gente começar com um bate-papo sobre o narrador, eu gostaria de saber como que surgiu o seu interesse por esse filósofo tão lido e lindo, né? E se você pudesse comentar um Sim, pouquinho o seu interesse. com prazer, Nena. É um grande prazer estar aqui com você para conversar sobre Benjamin. E eu acho que é sempre bom dialogar sobre Benjamin, né? Eu tenho muito prazer em recordar todas essas leituras que nós tivemos do Benjamin. Acho que começou realmente com a leitura do A Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, que é um texto muito conhecido, porque ele é um eixo entre as artes plásticas e as artes literárias, né? Eu acho que tudo se encontra nesse texto. É um texto é, que mostra uma passagem para a modernidade muito importante. Então, eu comecei com esse texto e o narrador foi um segundo momento já, mas que também, claro, todos os textos do Benjamin são ligados, né? Eles formam uma rede. E isso que é bonito, porque você puxa um fio e você vai tirando a arte na era da reprodutibilidade técnica, o narrador, experiência e pobreza, é, é, uma porção de textos, todos eles são interligados. Né? Eu acho que essa é uma das maravilhas de ler. É constelacional, ou seja, formam uma constelação com como as estrelas, né, todas ligadas e formando desenhos, assim também os textos do Benjamin, né? Isso, assim, num primeiro momento, eu acho que a arte na era da reprodutibilidade técnica é, é muito útil para uma apresentação do Benjamin, né? Porque cada um deles tem sua importância, mas eu acho que esse daí é muito importante. E quando você leu, você era estudante ou já era professora? Não, já era professora, realmente isso, eu acho que o que me fez realmente entrar no Benjamin foi a tradução de uma grande benjaminiana, que é a Susan Buck-Morss. A Susan Buck-Morss, ela trabalhou na revista October, que é uma revista era, né, uma revista de esquerda nos Estados Unidos, foi dos últimos bastiões esquerdistas norte-americanos, mas ela tem textos maravilhosos, ela é uma das grandes intérpretes, né, de Benjamin, pensadora benjaminiana muito reconhecida pelo mundo inteiro. E eu, então, traduzi, o primeiro livro foi Dialética do Olhar, que tem muito a ver com a arte na era da reprodutibilidade técnica, né? Porque a dialética do olhar justamente vai tentar articular o livro das passagens, pensando a arte na era da reprodutibilidade técnica, principalmente, né? Mas a Susan Buck-Morss me incentivou muito a leitura do Benjamin, então eu fiquei devendo a ela, né? Como tradutora, devendo essa paixão que eu desenvolvi depois pelo Benjamin. Falando em tradução, né, a gente podia comentar um pouquinho, então, o narrador a partir do texto, das duas traduções que a gente tem acesso, né, que é aquela primeira tradução da Brasiliense, e uma mais recente, que é do João Barrento, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes, que ela é maravilhosa, né? Eu acho que a gente poderia, né, pegando esse gancho da tradução, né,
Isso, e isso. para o narrador. Porque você tem toda a razão, a tradução é importantíssima, no sentido em que uma tradução pode realmente gerar um entendimento completamente diferente no leitor, né? As traduções do Benjamin que existiam antes não era proibido traduzir por causa tinha que ter uma licença especial para traduzir, porque não tinha ainda os 70 e tantos anos, agora já tem. Então, todo mundo está traduzindo Benjamin. Então, é, de novo, perigoso, porque você pode pegar um mau tradutor e não entender realmente o conceito, né, o pensamento dele. Então, para os alemães, para aqueles que leem Benjamin em alemão, realmente, porque a Susan publicava em inglês, né? E ela, toda a parte alemã, ela traduzia para o leitor que falava inglês, e eu traduzi para o português. Mas os alemães, os tradutores do Benjamin, do alemão para o português, diretamente, Márcio Seligman, Willy Bolle, Jean-Marie Gagneban, todo esse pessoal, eles favorecem a tradução do João Barrento, a Cidinha, a Maria Aparecida Barbosa da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, o Elano Ribeiro, que agora está na Paraíba, são todos grandes tradutores e gente muito consciente, muito séria, de conhecer bem a fundo o Benjamin para poder traduzir os ensaios dele, né? Então, essa questão do texto que nós vamos comentar aqui com mais em mais profundidade ou em mais detalhe, do narrador, né? O narrador oral, a partir das reflexões sobre Leskov, que é o texto, o nome todo, justamente João Barrento, ele comenta essa divergência entre esse título e o contador de histórias, porque o contador de histórias é um título que ele acha que tem muito mais a ver com a ideia do Benjamin de escrever esse texto, né? E qual é a importância do contador de histórias? Ele diz que o contador de histórias está morrendo, né? E é a ideia do storyteller, né? Storyteller no sentido oral da palavra. O narrador já deixa uma possibilidade de narração escrita, né? Que é o que o Benjamin queria fugir. Ele queria mostrar justamente as origens do contador de histórias, que são origens épicas orais, né? Então, o João Barrento, já desde da primeira página, ele coloca uma nota explicativa dessa divergência com os tradutores antigos, que levavam essa ideia do narrador como uma ideia normal, né, de que era narrador oral e não o contador de histórias, que é muito mais certo, muito mais... Se você me permite, sim, com certeza. Eu vou ler o título do Barrento, né? Eu acho que seria, nesse momento, fica interessante a gente registrar, só um segundo. Então, o Barrento, ele traduz O Contador de Histórias, reflexões sobre a obra de Nikolai Leskov, né? Que faz toda a diferença, né? Completamente. Completamente. Então, para quem não conhece, né, o título anterior era O Narrador, né? Isso, era um narrador, e claro que ele fala do narrador oral, mas o narrador já é uma palavra que remete a uma teoria literária, da qual o Benjamin queria escapar, porque ele queria justamente buscar as tradições populares e não uma coisa mais intelectualizada, né? Uma teoria literária que já foi já mais aristotélica, enfim, é uma coisa mais
pensada, né? Ele queria voltar para as origens populares, né, dos contadores de história que transmitiam de boca em boca, né? O Ulisses, né, o herói, todos os grandes, Virgílio, todos os grandes poemas épicos eram de origem oral e passavam de boca, iam se transmitindo de boca em boca, né? Então, era uma coisa de ouvir e passar adiante. Às vezes, num vilarejo, depois para outro vilarejo, e assim ia sendo conhecida, essas histórias iam sendo conhecidas, né? É a isso que o Benjamin está querendo aludir quando ele vai falar do Leskov, que ele vai dar muito valor para o som da natureza. Tem até um conto chamado O Som da Natureza, um conto do Leskov, né? Que está publicado e saiu uma tradução em português, que está nesse A Fraude, e outras histórias, Nicolau Leskov, A Fraude e Outras Histórias, pela editora 34 Letras. É muito bom tem várias publicações já do Leskov em português, e acho que vale a pena ler essas histórias, porque você aí vai tendo, uma ideia do que o Benjamin queria dizer. Aliás, o conto, na realidade, chama-se A Voz da Natureza. A Voz da Natureza. É muito, muito bonito esse conto. A história, todos eles têm também uma coisa muito importante, que é a memória. A memória é o que vai realmente fazer com que essas histórias sejam transmitidas de um vilarejo para outro, de um camponês para um outro, e de um marinheiro para o outro. Quer dizer, ele vai falar justamente das pessoas que voltam de viagens e que têm 1000 histórias para contar, né? As pessoas que mais têm histórias, ou o camponês que ficou na sua casa e que aprendeu essas histórias de outras pessoas que vieram, ou o marinheiro, que é aquele que volta de viagens do além-mar, né, como Ulisses, né, e que tem, assim, 1000 peripécias, 1000 histórias para contar. Então, é esse tipo de história que ele diz que está sendo ameaçado de desaparecer. Por quê? Por causa das informações, do jornalismo, por causa de várias questões hoje na nossa vida moderna, que fizeram com que essa memória fosse extremamente afetada por exemplo, as guerras, né, a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que fez com que os soldados voltassem mudos. Ele fala disso, né? Quer dizer, a memória sofreu um trauma, sofreu uma coisa tão horrível, né, que eles viram tantas coisas horrorosas que eles ficavam silenciosos na volta dessa guerra. E então tudo isso afeta, né, a informação, as guerras, a informação no sentido de mídia mesmo, imprensa, que se concentra numa palavra que vende, não é uma palavra que é exaltada como uma história que vai ter uma moral, que vai ter um saber de uma troca de experiência. Isso já não é mais. A troca de experiência faz parte da coisa mais importante dessas trocas de histórias
que vêm dessas origens mais tradicionais populares, né? E isso morre com a imprensa. Fala, Nena. Que você estava falando na memória e depois agora na experiência. Então, pegando esse gancho da experiência, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, porque você está falando da imprensa, mas ele também fala do narrador do romance, né? Então, o romance e depois a imprensa, né? Que vem trazer a notícia, né? Isso, foi bom você lembrar o romance, porque eu não tinha falado no romance. E o romance, ele diz que é um dos motivos também de declínio da narrativa oral ou do contador de histórias. Ele quer justamente dizer que o romance é uma maneira, é uma leitura solitária, uma das coisas. O romance o leitor é uma leitura, né, na realidade, em primeiro lugar, não tem mais aquela coisa, aquela oralidade ressoando como uma transmissibilidade, né, mas é apenas uma leitura que você, e o romance, você lê aquilo sozinho, é você e o livro, né, ele diz, é uma maravilha, realmente, o Leskov é um autor de romances, né, mas justamente o Leskov como vários outros escritores hoje em dia, um aqueles contadores de história residuais, quer dizer, ele tem um romance, mas ele também tem uma história que vem de uma tradição mais popular, né, que vem de uma tradição mais de contador de história. Então, o romance, o que acontece? O romance é muito, muito influenciado pela imprensa, da palavra industrializada da imprensa, que aparece no romance, né? Ele mistura, ele mescla uma tradição burguesa e uma tradição popular. O romance é já um híbrido, né, de gêneros narrativos que entram, como Bakhtin diria, né, eles já entram todos fazendo uma grande melange, uma grande mistura, e por isso o romance ele ficou um pouco à parte dessa narrativa oral, dessa tradição de contar uma história, uma história que puxa história, né, que vai uma que vai puxando a outra, né? Isso aí não é dentro da coisa romanesca, né? É outra coisa, o romance. Você teria algum exemplo para a gente poder apresentar? Sim, outro exemplo que eu acho que vai seguir essa ideia do Leskov, né, que é um desses narradores orais ou contadores de história, é o nosso Osman Lins, né, que eu gosto muito. E, justamente, quando eu li Os Gestos, que é um conto de 1957, foi publicado junto com uma coletânea que tem o nome Os Gestos, mas a história, Os Gestos, está dentro dessa coletânea. E a história de um homem velho que sofreu alguma doença, que você não sabe o que é, pode ter sido um AVC, pode ter sido, que ele não fala mais, perdeu a voz, ficou mudo. Então, ele fica, minha voz desapareceu, minhas palavras morreram, só os gestos continuam, só os gestos é que ficaram. Então, é muito interessante, eu acho, você pensar na contador de história quando você pensa nos gestos, porque justamente os gestos parecem ter, ao mesmo tempo, uma referência à gesta, ao épico, aos narradores orais antigos, né, como fala o Benjamin no Contador de História, mas, ao mesmo tempo, ele também está fazendo referência
ao que é residual mesmo, né? Literalmente, quer dizer, é o drama de uma pessoa que não consegue falar e que está se comunicando apenas pelos gestos, né? Os gestos como eles mesmos, né? Então, é todo um drama desse velhinho, desse homem que ele dá o nome de André, né? O velho André, que só se comunica pelos gestos e que vê chegar as visitas, né? A mulher tomando conta dele, protegendo ele para ele não ficar muito não sair muito de si, porque ele está ali naquele quarto, ele sofreu alguma doença, algum problema que fez com que ele ficasse limitado aos gestos, né? E ele está muito angustiado, porque ele não consegue falar, então ele quer que deixem a janela aberta, por exemplo, e eles não querem que ele fique com a possibilidade de ficar doente, então eles fecham a janela, querem protegê-lo, né? A mulher principalmente. E ele a janela me parece assim aquela entrada para o mundo exterior, que ele quer sair de si mesmo, né? Que seria a possibilidade dele contar uma história, que seria a possibilidade dele se comunicar com o mundo, né? Que está sendo fechada para ele. O que você achou disso? Eu achei lindo. Posso ler uma passagenzinha? Eu acho que vai complementar. Uhum. É a voz, o pensamento, né? A gente ainda não está com o André falando, é o narrador, mas aqui a gente já sente um pouquinho. Havia um segredo naquela paisagem. Durante minutos ficou a olhá-la e sentiu que a sua grave serenidade o envolvia, trazendo-lhe um bem-estar como não sentia muito. Entre aspas, agora é o André. E eu não posso exprimir, lamentou. Não posso dizer. Pois é, a grande frustração dele, Sim, né? daí ele continua um pouquinho mais adiante. Para sempre exilado, pensou. Minhas palavras morreram, só os gestos sobrevivem. Afogarei minhas lembranças, não voltarei a escrever uma frase sequer. Igualmente remotos, os que me ignoram e os que me amam, só os gestos, pobres gestos. Pobres gestos. Ele, nessa altura do conto, né, nessa altura dessa história, ele está muito frustrado porque ele não consegue, então os gestos para ele é muito pouco, é uma impotência, eles são um sinal de impotência, né? Quando você pode ver o contrário, você pode ver os gestos como potência. Depois, lendo um pouquinho mais adiante, vai aparecer uma esperança. Fala, Nina, diga. Eu estava lembrando que depois vai ter, um pouquinho mais adiante, ele vai falar do Rodolfo como um marinheiro, né? Isso. Para retomar o Benjamin, um marinheiro, né? Seria um dos tipos de narradores tradicionais que o Benjamin gostaria de manter. Eu vou vou ler essa passagenzinha também. Rodolfo lembrava um marinheiro. Sua presença tinha uma amplitude de viagens. Como era diferente daquela mulher por detrás dele, em seus vestido escuro, fria, vigilante, pronta a insinuar que a visita se alongava. Ele está falando da mulher dele. Então, ele também apresenta a mulher dele muito negativamente, né? Você Sim, concorda? concordo. Então, ele faz uma análise das filhas, da mulher. Se eu não me engano, estava agora pensando, eu não chequei, mas ele não fala o nome da mulher, ele fala o nome das filhas, e o nome da mulher ele não fala, né? Aquela mulher. Isso. E ela sempre muito fria, né? Rígida, né? Sim. Sim. É interessante também, quer dizer, que é tudo muito autobiográfico, né, Nina? Ele teve 3 filhas também, né? E evidentemente que isso pode ser uma transposição da vida dele,
como escritor para o conto, né, para a ficção, né? E é interessante isso, porque realmente eu conheço as filhas e tudo, e isso bate muito com as ideias dele com as filhas. Quer dizer, ele se mostra muito alegre quando ele vê as filhas, ele mostra, ele tem uma alegria muito grande em ver as filhas aparecendo, né? Apesar que elas também estão no grupo das pessoas que não estão acreditando mais que ele possa recuperar as palavras, né? Então, mas eu acho que no final, justamente, é quando ele vê a filha, a Mariana, uma delas, que ele nomeia Mariana, que pode ser a filha mais velha dele, ele vai mostrar que ela apresenta uma mudança na maneira de se comportar, né? E que uma mudança assim tão sutil, mas ao mesmo tempo tão visível, né? Que é justamente uma passagem de uma adolescente para uma moça, né? Ele não vê mais, ela parece que acabou a infância dela, e ele vê que ela ultrapassou um limite, um limiar, né? Mas isso ele vê, mas não podia dizer isso em palavras, isso que é o mais interessante. Então, os gestos, nesse caso, são aquela impotência antiga vai se transformando numa grande potência, quer dizer, numa maneira de poder perceber através dos gestos. Quer dizer, os gestos tomam uma outra dimensão quando ele vê essa mudança da filha e não pode se expressar, né? Ele não pode expressar em palavras. Então, aí que os gestos começam a ficar mais importantes. Diga. Você lembra aquela cena, não sei se é a Mariana, que passa para ele o papel e a caneta para ele escrever, e ele tem uma ira, né, um ataque de ira, e ele reconhece, ele foi bruto, mas ele reconhece depois a gentileza, né, dessa filha em tentar dar no caso, né, fazer com que ele escreva o que ele está pensando, né? Isso. Acho aquela passagem é muito interessante, porque é um texto assim, um primor, né, uma preciosidade de texto, porque eu acho que ele tá traduzindo os pensamentos em gestos, e traduzindo os gestos em palavras, né? O texto inteiro são pensamentos do velho André, né? E esses pensamentos são justamente mostram justamente uma limitação de uma pessoa que, ao perder as palavras, fica reduzida aos gestos, mas que os gestos não são essa impotência, não é? Pelo contrário, eles começam. Então, você começa a ver os gestos como um limiar entre o teatro e a literatura, por exemplo, o teatro, o drama de não ter palavras, né, e ter que se expressar através de pensamentos que se aproximam das palavras, e a própria expressão desse drama, né? Eu acho que o André, ele começa a reconhecer essas mulheres de outra maneira, né? Porque ele vê a delicadeza e a frieza, né? Então, ele começa a perceber algo que antes não percebia. Isso. Pelo que eu fui lendo, né, ao longo do... Então, por exemplo, até mesmo o marinheiro, né, o Rodolfo, que, na verdade, a gente não sabe se é um marinheiro, mas ele apresenta como um marinheiro, ele está vestido de branco, né, então ele faz toda uma cena, e depois a chuva, então tudo é lindo, né,
Eu acho a maneira como ele escolhe as palavras também para descrever essas cenas, né? Então, a natureza, que ele só vê pelo um pedacinho da janela, né? Então, E tudo é muito pictórico, né? Ao mesmo sim, tempo. sim, é muito lindo, você tem toda a razão. Ele mostra quer dizer, o céu carregado, não é, antes de chegar o Rodolfo, e quando o Rodolfo chega, parece que a chuva começa, ela cai, ela despenca, né? Aquela chuva que vem para limpar a alma da gente, né? Então, eu acho que é muito bonito essa maneira de colocar em cena, não é? Um pensamento de leitura de gestos, porque ele está lendo os gestos dos outros o tempo inteiro, Porque né? ainda ele diz, né, que a mulher, a chuva vem e evita que a mulher fale que a visita está ficando muito tempo, né, que se alonga, que essa visita está se alongando. Então, Isso, eu acho maravilhoso. Então, a chuva fez o papel da mulher e o Rodolfo foi, né? isso. É muito, muito. Não, é um conto, eu acho que é um dos contos mais bonitos dos Osmar Lins, e eu acho que é um dos contos centrais, porque no final da vida, isso eu vou dizer uma coisa que é de uma estudiosa de Osmar Lins mesmo, que no final da vida ele escreveu as últimas anotações. Ele já está com câncer, o Osmar Lins morreu de câncer. Então, ele já está com câncer, mas ele escreve um diáriozinho de uma semana antes dele ficar pior, né? Mas esse diáriozinho de uma semana, um mês antes de morrer, ele está justamente mostrando o que ele sentia. E ele se aproxima muito desse velho André, parece que até de propósito, que ele está vendo pela janela as nuvens se acumulando, né? É até o jogo de nuvens do Goethe vem como uma citação do Osman Lins, que ele citava muito, ele lia muito e tinha muitos autores preferidos. O Goethe tem esse jogo de nuvens em que ele justamente fala dos cúmulos e nimbos, aquela coisa antes da tempestade, né? Então ele mostra essas nuvens através da janela, e mostra também uma vontade de estar do lado de fora, e, ao mesmo tempo, ele vendo um avião passar, nessa mesma época, ele ainda vai fazer uma viagenzinha para Natal e volta, e ele diz que ele se vê no avião pensando nele dentro do quarto, né? Então, quase que assim, um dentro e fora, um jogo de dentro e fora, né? Ele se pensando, vendo o avião, e do avião se vendo no quarto de doente, né? E é o velho André, quer dizer, essa tentativa, ele diz, o único problema da doença é a busca de uma cura, né? Que lembra até a nossa situação atual de busca de cura para o nosso vírus aí que causou a pandemia, né? Então, é muito rico a leitura osmaniana, é uma leitura muito rica, porque ela vai realmente voltar a um contador de histórias mais tradicional, e ela, porque se mostra que ele realmente tem essa erudição, né, de ter sido exposto a esses contadores de história, aos grandes poetas, né, orais, né, e, ao mesmo tempo, que tem muita noção de que essa época já terminou. Então, esse homem mudo, realmente, esse velho que não pode mais falar, eu acho que representa muito, muito, e eu acho que muito bem também, o narrador, o contador de histórias,
que está emudecendo, né? Nesse emudecimento, uma passagem para o narrador mesmo, que é esse narrador que escreve, que é esse que tenta escrever os pensamentos, que já não é a mesma coisa que o narrador, o contador de história que falava, né? Mas que tenta ler nos gestos humanos, né? Tenta comunicar-se, porque a ideia da comunicação é uma das ideias, a incomunicabilidade é uma das ideias que o Benjamin também está colocando como uma mudança do narrador oral, né, do contador de histórias. Eu acho a impotência, né, de se comunicar, né? Eu acho que hoje, isso, mais do que nunca, a gente passa por isso também, né? Isso, porque tem o Chacrinha, né? Tem os grandes apresentadores de programa de televisão que a gente vê, mas isso tudo já são gestos, quer dizer, já são resíduos de grandes comunicadores, né? Que eram os grandes poetas, eram os grandes contadores de história. Justamente. Já nos encaminhando para o final, está uma delícia ouvi-la, mas a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Eu queria, se possível, que você indicasse algum texto que você gosta muito do Benjamin, né? Ou pode ser também do Osman Lins, para quem está começando, né? Essa viagem pelo mundo benjaminiano ou do Osman Lins, mas eu acho mais do Benjamin mesmo. Nena, eu diria que eu gosto, um texto muito curtinho, está em Rua de Mão Única, eu acho, que chama Escavando e Recordando. É um texto sobre a memória. E é um texto que fala da memória como escavar na terra, né? Porque ele era saturnino, Benjamin era de Capricórnio, então ele era filho de Saturno, e ele dizia que é um deus dos extremos, ele fala disso no drama barroco, que o Saturno é um deus dos extremos que cria e destrói, né? Que tem, assim, trabalha em via de mão dupla, né? E que a importância de Saturno é enorme para conseguir colocar as coisas de modo ambíguo e ao mesmo tempo dramático, dialético, né? E eu acho que também a importância desse escavar para recordar é justamente buscar na Terra, né, a Terra-mãe dos filhos de Saturno, ele vai buscar essa memória que é a mãe das histórias, que é a mãe do contador de histórias. Então, eu acho que Escavando e Recordando é um texto lindo, porque ele tem a ver com uma coisa de psicanálise, com o analista que o Freud fala, que é o sujeito que se assemelha a um arqueólogo, né, o analista freudiano, aquele que analisa a fala do seu paciente, ele vai trazer a memória do paciente para recompor a sua fala, né? Recompor essa sua narrativa, porque essa narrativa foi completamente fragmentada, né? E então, essa recomposição que cura, né? É uma recomposição que cura, exatamente, é uma cura pela fala, né? Essa ideia da fala volta para o narrador oral de novo, né? Porque tem a ver com essa o falar é uma maneira de trazer para a superfície toda a memória que ficou ao longo dos tempos, né? E você lembrando desse texto, né, me faz lembrar desse Benjamin fragmentário, né? Porque, na verdade, o que ele faz
é com que nós, leitores, né, vamos montar a nossa própria narrativa dele, né? Porque também esses textos Sim. fragmentários nos exige um trabalho enquanto leitor, né? Não é fácil ler Benjamin pela primeira vez, né? Não, não é fácil, não é fácil. Ana, querida, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Prazer foi meu. Privilégio falar com você, um privilégio ter sido sua estudante, né? Eu que gostei muito. Vamos ter mais conversas. Tá. Ai, obrigada. Um grande beijo e até breve. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e até breve.